que estamos chegando ao fim desse livro que é incrível. Aqui foram 672 páginas, 87 capítulos de muitas bênçãos para a nossa vida. Um livro incrível, né? A gente percebe que é inspirado por Deus, porque ele nos leva para a Bíblia. Ele nos mostra o desejado de todas as nações, que é Jesus. Então, hoje, de maneira muito especial, fiquei com a responsabilidade de passar dois em um. Dois últimos capítulos são incríveis, né? A gente hoje vai focar em dois pontos principais, né? Os dois temas aí, que são a grande comissão, né? E o Rei da Glória, que nós vamos também falar para finalizar aí sobre o nosso Rei da Glória, né? O nosso Jesus Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias, que hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Nossas Bíblias aí, né, no Evangelho. Deixa eu abrir aqui também. Vamos abrir Mateus capítulo 28. Diz assim, ó. Seguiram, Mateus capítulo 28, certo? A partir do versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do séculos. Amém, né? Amém, Deus seja louvado. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, já ressuscitado, nos momentos finais, com os discípulos aqui na história desta terra, de forma presencial, né? Porque daqui a pouco ele ascenderia, ele subiria ao céu. Ele diz isso aí, né? Ele convoca os discípulos para o monte, um monte muito especial, onde já teria acontecido diversos milagres, onde, como nós conversamos ontem, né? Era um PowerPoint ali em tempo real. Então, ao olhar para aquelas cenas ao redor deles, eles poderiam ver, né, e relembrar todos os milagres e reafirmar a fé no Cristo agora ressuscitado. Eles não tinham mais agora a mente de um Jesus na tumba, de um Jesus sendo humilhado, de um Jesus, de fato, né, um homem de dores. Agora eles tinham na mente a cena de um Jesus glorificado. Quando eles olhavam para Cristo, L.G. White fala aqui que eles viam a face de Deus. Então, quando eles olhavam para Cristo, Cristo refletindo Deus e agora já glorificado, ele estava ali naquele momento, né, reafirmando a fé dos discípulos. De modo muito especial, Ellen White fala que naquele monte foram cerca de 500 discípulos, né, além dos 11 que estavam ali, foram em torno de 500. Ela fala que eles foram divididos aqui, ó, em uma montanha da Galiléia, ocorreu uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que poderiam ser convocados. O próprio Cristo, antes de sua morte, havia designado o tempo e o lugar para essa reunião. No tempo indicado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em grupos pequenos na encosta da montanha, ansiosos para aprender tudo o que pudessem daquele que tinham visto, a Jesus depois da ressurreição. Tomé estava de novo a contar a história da incredulidade e dizia com dúvidas, como suas dúvidas haviam desaparecido. Então, agora os discípulos se encontravam ali em cerca de 500 pessoas, né, do povo de Deus. Eles se dividiram em pequenos grupos. Olha aqui para mim, quem faz parte do pequeno grupo, levanta a mão. Pequeno grupo é bíblico, a gente vê desde Gênesis a Apocalipse, e nos últimos dias, né, a Igreja de Deus estará dividida em pequenos grupos. E aqui a gente vê, né, antes da ascensão de Cristo ao céu, eles reunidos no monte, ali cerca de 500 pessoas, e eles estavam em pequenos grupos, e os discípulos agora iam passando de pequeno grupo em pequeno grupo, e passando a mensagem bíblica, né? Dentre eles havia Tomé, né, que uma vez havia já sido incrédulo, uma vez já havia duvidado, e após ter um encontro com Cristo, ele mudou, né, a sua maneira, ele mudou as suas atitudes, e agora ele estava falando para outras pessoas que porventura estivessem ali também e fossem duvidosas. Inclusive, L.G. White vai dizer que ali haviam pessoas que acreditavam em Cristo de todo o coração, e dentro daquele povo também existiam pessoas duvidosas.
Se hoje, na madrugada com Deus, se hoje nessa sala de oração existe alguém duvidoso, se hoje existe alguém com algum tipo de incredulidade, que em nome de Jesus seja retirado da sua vida agora. Que assim como Tomé teve um encontro com Cristo, você possa ter um encontro com Cristo hoje, para que toda e qualquer incredulidade, para que toda e qualquer dúvida seja retirada para a honra e glória de Deus. Aqui no capítulo 86, ela ainda fala assim, ó, ninguém podia, porque eles primeiro se reuniram lá. Agora estavam lá todos os discípulos, e aí ela vai dizer que ninguém podia dizer de onde nem como tinha vindo Cristo. Muitos dos presentes nunca o haviam visto antes, mas em suas mãos e pés contemplaram os sinais da crucifixão. O seu rosto era como a face de Deus, e quando viram, eles adoraram. Então eles estavam lá reunidos e de repente agora aparece Jesus. E aí Ellen White fala que eles não sabiam explicar de onde ele tinha vindo, nem como ele tinha vindo. E agora daquelas 500 pessoas dos pequenos grupos se dirigem a atenção à pessoa de Jesus. Aí ela fala aqui, ó. Entretanto, alguns duvidaram e assim sempre será. Há os que acham difícil de ter fé e se colocaram ao lado da dúvida. Esses perdem muito por causa da incredulidade. E aí, avançando, ela vai dizer assim, ó, os discípulos haviam adorado antes dele falar, mas suas palavras ditas por lábios que tinham estado fechados pela morte os comoveram com poder especial. Ele era agora o Salvador ressuscitado. Muitos deles o haviam visto exercer poder na cura de doentes, em dominar forças satânicas, acreditavam que possuía poder para estabelecer seu reino em Jerusalém, poder para dominar toda oposição, poder sobre os elementos da natureza, e aí por diante, né? Então agora eles viam um Cristo poderoso e ressuscitado diante deles. Já pensou? Imagina aí essa cena agora, aqueles mesmos discípulos que tinham passado por aquele momento ali tão triste, né, da morte de Jesus, aquele momento tão humilhante quando ele foi açoitado, quando ele levou a cruz, quando os discípulos se dispersaram. Agora mais uma vez eles estavam reunidos e diante dos seus olhos estava Cristo ressuscitado. Não mais agora aquele Cristo descrito por Isaías 53, quando diz que era um homem de dores. Agora já é um Cristo com uma fisionomia diferente. Agora já é um Cristo refletindo a face de Deus, o Todo-Poderoso ali diante dos seus olhos. Agora os discípulos estavam sendo mais uma vez reforçados em sua fé. E aqui diz assim, ó, suas palavras levaram a mente dos ouvintes acima das coisas terrestres e temporais, as celestiais e eternas. Foram erguidas as mais elevada concepção de sua dignidade e glória. As palavras de Cristo na montanha foram o anúncio de que seu sacrifício em favor da humanidade era pleno, completo. Então, Cristo também veio dar boa nova em dizer: o preço do pecado foi pago e foi aceito por meu Pai. Quando ele está ressuscitando, ali ressuscita, os anjos estão lá no túmulo, agora vem a mulher e quer abraçá-lo, e ele diz assim: opa, não me detenhas, porque ainda não fui para meu Pai. E aí ele sobe, confirma, a gente viu isso aqui no Desejo das Nações capítulos atrás, ele sobe, confirma o sacrifício, e agora ele traz essa boa notícia também para os discípulos, né? Aqui, ela ainda diz assim, ó, as palavras de Cristo, ó, as condições para a expiação haviam sido cumpridas. Estava a caminho do trono de Deus para ser honrado por anjos, principados e potestades. Começara a sua obra mediadora. Os judeus haviam recebido a sagrada verdade. Porém, o farisaísmo os tornara os mais exclusivistas e intolerantes de toda a raça humana. Tudo o que dizia respeito aos sacerdotes e às autoridades, seu vestuário, seus costumes e cerimônias e tradições, tornava-os incapazes de ser a luz do mundo. Então, aqui, os fariseus, né, o povo judeu, que tinha recebido a luz de Deus para levar ao mundo inteiro, eles estavam tão focados nas tradições, eles haviam esquecido do mestre, que não conseguiam levar essa luz, não conseguiam, eles tinham uma barreira. Eles olhavam para a própria nação e diziam assim: olha, essa é a nação santa. Então, eles impunham a barreira dentre eles mesmos. E aí, Ellen White vai reforçar muito aqui nesse capítulo 86,
falando que nós não podemos impor essas barreiras, seja por denominação, seja por país, seja por cor, seja por preferências. Nós não podemos impor barreira no evangelho de Cristo que tem que alcançar o mundo inteiro, amém? Então, nós não podemos impor barreiras, nós devemos levar o Cristo, aquele que se sacrificou por cada um de nós, a cada um dos nossos queridos que estão ao nosso redor, desde familiares, amigos, parentes, vizinhos, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós ainda não conhecemos, nós temos que levar essa mensagem, né? Aqui, né, avançando um pouco mais nesse capítulo, ela diz assim, ó, a missão deles era começando em Jerusalém. Essa cidade havia sido o palco de impressionante condescendência para com a raça humana. Lá ele sofrera, sendo rejeitado e condenado. A terra da Judéia tinha sido seu berço. Lá revestido da humanidade, andara com os seres humanos, e poucos haviam percebido quão perto do céu tinham chegado na terra. Quando Jesus estava entre eles em Jerusalém, a obra dos discípulos devia começar. Em vista de tudo quanto Cristo havia sofrido ali e do trabalho não reconhecido que realizara, os discípulos poderiam ter pedido o lugar mais promissor para trabalhar, mas não fizeram essa petição. Então, a missão dos discípulos, como a gente vê em Atos capítulo 1, começa em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra, né? Então, eles começaram a missão de anunciar agora o Cristo ressuscitado, aquele que pagou o preço pelos pecados. Eles tinham essa missão de anunciar em Jerusalém, aonde o próprio Cristo havia sido rejeitado e até morto. Então, olha como era difícil o terreno que eles tinham que evangelizar. Olha o quanto era desafiador e complicado. Nós aqui sabemos que quando a gente vai fazer um evangelismo, uma missão Caleb, quando a gente vai dar um estudo bíblico, a gente consegue perceber que tem alguns terrenos que são mais férteis, né, aparentemente, a nossa visão, terrenos que são mais tranquilos para evangelizar, e tem terrenos que são um pouco mais complicados, que a gente até costuma dizer que já foi batido, que já foi uma coisa ou outra, mas é que quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para o Espírito de Profecia, Cristo queria que eles começassem era no terreno batido. Cristo queria que eles começassem, designou a missão para cada um deles, era para que eles iniciassem no terreno ali difícil mesmo. Era dentro da própria casa. Né? Era dentro da própria casa que Cristo queria que eles começassem a sua missão, e foi assim que eles começaram. Em Jerusalém havia muitos que acreditavam secretamente em Jesus, e muitos que haviam sido iludidos pelos sacerdotes e líderes. Para esses, o evangelho também devia ser apresentado, deviam ser chamados ao arrependimento. Então, Cristo designou uma missão muito especial para os discípulos, a grande comissão, e eles deveriam anunciar ali. Para isso, o Espírito Santo seria concedido sobre a vida deles. E aí a grande comissão diz aqui, ó, a comissão do Salvador aos discípulos incluíam todos os que creem. Ela abrange todos os que confiam em Cristo até o fim dos tempos. É um grave erro, olha aqui, ó, escuta isso aí, ó. É um grave erro supor que a obra de salvar pessoas depende unicamente do pastor ordenado. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos os que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem a ser colaboradores de Cristo. Então, a comissão de salvar pessoas e de levar o Evangelho ao mundo inteiro, a quem foi designada? A cada um de nós. Cada um dos irmãos que estão aqui. Não é só para líder de pequeno grupo, não é só para pastor, não é só para professor da escola sabatina, não é só para instrutor de classe bíblica, não é só para dupla missionária. A comissão de salvar pessoas, ela é para cada um de nós. Se nós amamos Jesus, se nós atendemos o seu chamado, o nosso coração ele vai incendiar por salvar outras pessoas. Esse desejo ele tem que incendiar o nosso coração todos os dias. Todos os dias ela vai dizer aqui, ó, independente das suas atividades diárias, independente dos seus empreendimentos, o nosso desejo, o nosso pensamento diário deve ser: quem eu vou salvar hoje? Antes do meu empreendimento, antes dos meus estudos, o meu pensamento deve ser: quem é a pessoa que eu vou levar até Jesus? Ela vai dizer aqui no Espírito de Profecia. Esse deve ser o nosso intuito diário.
E Deus seja louvado pela madrugada que nós temos aqui, que já leva essa mensagem ao nosso coração, e nós saímos daqui com esse desejo de salvar pessoas para o reino dos céus. O nosso desejo é expandir o reino de Deus para que o mundo inteiro seja abrangido, seja pego aí por essa mensagem. Nem todos aceitarão, mas nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem a todos. Ela diz aqui, ó, seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Ah, eu tenho uma vocação, eu sou um palestrante, ah, eu sou um costureiro, ah, eu trabalho, eu sou um pedreiro, ah, eu sou um empresário, ah, eu tenho um emprego, eu tenho isso e aquilo outro. Antes da vocação, o seu pensamento, o seu desejo deve ser de levar pessoas para Cristo, porque você é um filho de Deus, né, e tem que levar pessoas para o reino de Deus, amém? Esse deve ser o desejo do nosso coração. Ah, irmão, não sei pregar. Ela vai dizer aqui que a obra não consiste só em pregar. Então, nós todos podemos nos empenhar nessa obra. Ela diz aqui, ó, talvez ela não seja capaz de falar em multidões. No entanto, pode trabalhar em favor dos indivíduos. Pode transmitir-lhes as instruções recebidas do Senhor. É exercido pelos que aliviam os doentes e os sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e ao que tem pouca fé. Perto e longe encontram-se pessoas encurvadas pelo sentimento de culpa. E nós devemos ir até essas pessoas, né? Os discípulos deviam começar a sua obra onde estavam. O mais duro campo, o menos promissor, não devia ser passado por alto. Da mesma forma, escuta bem isso aqui, ó. Da mesma forma, cada um dos obreiros de Cristo deve começar onde está. Em nossa própria família, pode haver pessoas que anseiam compaixão, famintas do pão da vida. Talvez hajam crianças a serem educadas para Cristo. Apagamos as nossas próprias portas. Façamos fielmente a obra que está mais próxima. Depois, só depois, estendamos nossos esforços tão longe quanto a mão de Deus o indicar. Então, muitas vezes, a gente fala de fazer um evangelismo, a gente fala de dar um estudo bíblico, uma classe bíblica, né, um pequeno grupo, e a gente fica pensando nas pessoas de fora e de fora e de fora, a gente quer evangelizar o mundo inteiro, e às vezes esquece de evangelizar a nossa própria casa, esquece de evangelizar os nossos vizinhos, o nosso bairro, né? E aqui o Espírito de Profecia está dizendo que a missão ela deve começar primeiro onde nós estamos. Em seguida, nós estenderemos esse evangelho para o mundo inteiro. Será que hoje nós temos recebido o chamado de Deus e levado o evangelho para a nossa casa? Levado o evangelho para a nossa família? Para os nossos vizinhos? Para os nossos amigos? Diga-se de passagem, no nosso encontro de pequeno grupo e também no de evangelistas, a maior probabilidade de uma pessoa que se decide por Cristo é através do evangelismo pessoal. É alguém que conhece alguém. Então, nós temos também essa missão. Após levar para os de casa, ela vai dizer aqui, ó, Deus muitas vezes utiliza os meios mais simples para alcançar os maiores resultados. Então, às vezes, a gente quer na pregação do evangelho, implementar muitas novidades, muitas ações que são importantes, que são bacanas, dependendo da situação, mas ela fala aqui que muitas vezes Deus utiliza os meios mais simples para alcançar os maiores resultados. É o divino com o humano. Quando você se coloca à disposição de pregar a verdade de Deus, o Espírito Santo se coloca à disposição de lhe preencher e de alcançar as pessoas. Quando nós estamos pregando, quando estou passando a mensagem, a responsabilidade que Deus me deu foi de passar a mensagem. A de convencer os corações, aí já é do Espírito Santo. Aquele que tem ido no coração de cada um de vocês agora e despertado para ser um missionário, para ser um evangelista, para levar a palavra de Deus de diversas maneiras, é o Espírito Santo quem tem tocado o coração de cada um. Quando nós saímos para anunciar essa verdade, nós temos que ter essa certeza na nossa mente e no nosso coração. Nunca será nós e nunca será pelas nossas obras. Sempre será pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos nos colocar à disposição para que o Espírito Santo haja de maneira poderosa. E aí, finalizando esse momento aqui desse capítulo, diz assim, ó, somos chamados a erguer os olhos para as terras distantes também. Cristo derruba o muro divisório.
os separadores preconceitos da nacionalidade, ensinando amor para toda a família humana. Ele ergue as pessoas do estreito círculo do egoísmo, apaga todas as fronteiras territoriais e as distinções artificiais de classe. Não faz diferença entre vizinho e estrangeiro, amigos e inimigos. Ensina-nos a olhar a toda pessoa necessitada como nosso irmão. No entanto, os dons do Espírito Santo são prometidos a todo aquele que crê, segundo sua necessidade para a obra do Senhor. Então, aqui no capítulo 86, que é um capítulo incrível, eu indico que os irmãos possam aí tirar um tempinho para ler. Não é um capítulo tão grande, vai falar de diversas lições dadas por Cristo aqui, ali antes das suas últimas palavras, né, nos momentos finais. E aí ela diz aqui, ó, olha que interessante, ela fala que muitas vezes, quando nós estamos pregando a verdade, falta um pouco mais de amor, falta um pouco mais de intensidade e falta também, é o que ela diz aqui no Espírito de Profecia, nesse capítulo, um pouco mais de crer. Nós precisamos acreditar naquilo que nós estamos pregando. Quando os discípulos eles iam pregar e tinha um enfermo, eles não oravam assim, ó, será que vai ser? Será que vai ser curado? Eles oravam assim, ó, Senhor Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, o mesmo Jesus que curou leprosos, nós cremos no nome de Jesus que o Senhor tem poder para curar essa pessoa. Portanto, Senhor Deus, cura essa pessoa, seja feito segundo a tua vontade. Nós acreditamos no teu nome. E aí os milagres aconteciam. E ela vai dizer que hoje, o mesmo Jesus que ajudou nesses milagres, o mesmo Jesus que operou esses milagres, está de braços abertos no céu, esperando que a gente peça com a mesma fé que os discípulos tiveram. Que a gente peça com a mesma coragem que eles tiveram, com a mesma ousadia. Ele está disponível, o poder do céu está disponível tanto hoje quanto estava naqueles dias. Nós precisamos pedir com fé. Ela fala aqui, ó. Devem ensinar o povo a buscar e salvar os perdidos. Quantos estão lutando para reavivar a centelha de uma igreja que está quase morrendo? Quantas igrejas são cuidadas como ovelhas enfermas, pelos que estão e deviam estar buscando a ovelha perdida? Enquanto isso, milhões e milhões estão perecendo sem Cristo. Ela fala aqui sobre o esforço empregado, né? Em algumas situações, o esforço empregado dentro das igrejas, e ela fala que deveria ser feito esforço também para buscar mais ovelhas que estão perdidas fora do aprisco, né? Por que que nós não estamos salvando as pessoas que estão ao nosso redor? Por que que nós não estamos levando o evangelho às pessoas que tanto necessitam? E aí ele vai finalizar dizendo aqui que o céu fica indignado pela negligência manifestada para com os perdidos. Então nós temos uma missão muito especial de salvar e buscar o perdido. Nós precisamos pregar com coragem, com ousadia mesmo. Nós precisamos pregar com convicção, crendo que Deus agirá porque Ele agirá, amém? Nós precisamos nos disponibilizar a salvar e buscar todos aqueles que estão ao nosso redor. Que hoje as pessoas que você vai encontrar no trabalho, as pessoas que você vai encontrar em casa, que talvez ainda vá acordar, as pessoas que você vai encontrar na rua, né, no dia da preparação, as pessoas que você vai encontrar de diversas maneiras, você possa se lembrar que elas necessitam do amor de Cristo. E aí, no capítulo final aqui, capítulo 87 do livro O Desejado das Nações, nós vamos ler aqui uma parte da Bíblia agora, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, rapidinho aí. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 50 a 53. Lucas capítulo 24, 50 a 53 diz assim, ó. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, foi elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E agora, chegando nos minutos finais aqui da madrugada com Deus, de maneira muito especial, esse capítulo 87, o Rei da Glória, é um capítulo que nos deixa ainda mais apaixonados por Jesus. É um capítulo que faz com que a gente entenda o tamanho e a grandeza de Jesus diante de todo o universo.
Agora o Rei da Glória já havia cumprido sua missão. Agora ele iniciaria o outro processo que seria no santuário celestial de intercessão por cada um de nós, né? De mediação por cada um de nós. E aqui ela fala que depois da ressurreição, né? Ele permaneceu na terra um tempo, e esse tempo já estava findando, já estava no momento dele subir, né? E ela fala aqui que não como homens de dores, mas agora como glorioso e triunfante rei. Ele estará sobre o Monte das Oliveiras, enquanto as aleluias dos hebreus se misturaram com as hosanas dos gentios, e as vozes dos remidos, como poderoso exército, ecoarão na aclamação: coroe-no o Senhor de todos. Antes dele subir. E aí ela fala aqui que por 33 anos Cristo peregrinara no mundo, suportara seu desprezo, insulto e zombaria, tinha sido rejeitado e crucificado. Agora, enquanto estava prestes a ascender para seu trono de glória, ao recapitular a ingratidão do povo que viera salvar, será que ele retiraria dele sua compaixão, seu amor? E aí, chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus conduziu o grupo até o cume. Não os criticou por suas faltas nem fracassos. As suas últimas palavras que ouviram vinda dos lábios do Senhor foram da mais profunda ternura, com as mãos estendidas para dar a bênção, como para garantir seu cuidado protetor. Jesus lentamente subiu dentre eles, atraído ao céu por um poder mais intenso que qualquer atração terrestre. Uma nuvem de glória o ocultou aos olhos deles, enquanto uma carruagem de anjos o recebiam. Foram ouvidas as palavras: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ao mesmo tempo ecoava a mais suave e alegria melodia produzida pelo coro dos anjos. Esses anjos, né? Então a gente vê aqui, ó, que Cristo agora está subindo, sendo levado, e aí a carruagem de anjos, os anjos que tanto almejavam. Quando nós estudamos aí, né, o livro Atos dos Apóstolos, História da Redenção, Desejar das Nações, nós vemos que sempre tem uma comitiva de anjos, e eles estão ansiosos que Jesus volte, o Rei da Glória volte para o reino dos céus. Eles estão ali só esperando o momento. Em alguns momentos, algumas circunstâncias, L.G. White fala no livro História da Redenção que eles se seguraram para não pegar Cristo. Quando ele estava diante de Pilatos, quando ele estava sendo humilhado, a comitiva celestial, eles se seguraram, porque antes de Cristo descer, ele deu a ordem para eles, dizendo assim: olha, não se intrometam, pode deixar, eu tenho que pagar o preço. Se eu não pagar o preço, eles não terão oportunidade de salvação. Então, eles, muito obedientes a Cristo, eles não se intrometeram. Mas quando Cristo fala assim diante de Pilatos: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria uma legião de anjos. L.G. White fala que os anjos se animaram, porque eles pensavam que era naquele momento que invadir a terra, pegar o Rei da Glória, né, e entronizá-lo mais uma vez. Então, em alguns momentos ali, os anjos acompanhavam. Ela fala que de maneira muito especial, 2 anjos e os mais poderosos que o céu já viu eram o que estavam acompanhando a Cristo. Esses 2 anjos, eles estavam também no momento da ressurreição lá no túmulo, né? Quando a terra treme, é pela ação de um desses anjos que desce à terra. Quando um desce, quando ele chega na terra, o livro aqui das atuações fala que só o impacto da parada dele treme a terra todinha, né? Então, um anjo muito poderoso. Agora, quando Cristo está sendo levado ao céu, esses 2 anjos mais uma vez aparecem com uma missão muito especial. Ellen White fala que eles queriam estar na comitiva subindo junto com Jesus, mas eles tinham uma última missão, que era de consolar o coração ali dos discípulos, quando ele fala assim: ó, esse Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. Então, ele reforçando e reafirmando mais uma vez a fé daqueles discípulos. E aí, no momento aqui da subida de Cristo, aparece Salmos capítulo 24, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, que é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Você pode abrir aí também, Salmos capítulo 24. É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Salmos capítulo 24, a partir do versículo 7. Para a gente entender essa cena, o Espírito de Profecia nos mostra assim: agora a comitiva celestial, uma comitiva celestial veio buscar o Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus, enquanto ele subia.
e tinha outra comitiva celestial, tinham seres celestiais aguardando Jesus no reino da glória. E agora, quando eles vão subindo, olha o que esses anjos falam. Os que estão indo com Cristo falam assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha aqui de novo, Ellen White fala aí que eles exclamam isso com tanta alegria: levantai-vos, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória, aquele que nós tanto aguardávamos que retornasse, ele está voltando. Aí os anjos que estão lá, eles perguntam assim, ó, versículo 8: quem é o Rei da Glória? Eles não perguntam por dúvida, mas eles perguntam porque gostam de escutar falar quem é o Rei da Glória. E aí diz assim, ó: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Mais uma vez os anjos perguntam, falam, né, ó: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí os anjos que estão lá perguntam, quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, amém? Olha a empolgação que os anjos, que os santos anjos do Senhor estão por receber Jesus mais uma vez. Levantai-vos, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Ellen White fala que lá, aguardando, depois dos portais celestiais, tinham anjos, Deus Pai, tinham seres celestiais que haviam sido tentados por Satanás, que haviam mundos, né, representantes de mundos não caídos. Ela fala aqui, estavam lá aqueles que alguma vez haviam tido pensamento ou alguma tentação por meio de Satanás, agora eles estavam lá para receber o Rei da Glória. Foi uma festa no céu, porque aquele Jesus, ele tinha pago o preço pela humanidade. O céu ali estava festejando. Ela fala aqui nas suas palavras finais do livro: todo o céu estava esperando para saudar o Salvador, enquanto chegavam as cortes celestiais. Ao ascender, ele abriu o caminho, e a multidão de cativos libertos em sua ressurreição o seguiu, com brados de alegria e cânticos e aclamações de louvor. A hoste celestial se juntou à alegre comitiva. Eu fico imaginando a cena daquela comitiva subindo ao céu. E aí ela diz aqui, ó: então os portais da cidade de Deus se abrem completamente, e a multidão de anjos passa por eles, em uma explosão de arrebatadora melodia. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, estão reunidos. A Assembleia Celestial, perante a qual Lúcifer acusou Deus e seu filho. Os representantes daqueles reinos imaculados, sobre os quais Satanás pensava em estabelecer seu domínio. Todos estão ali para dar as boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos para celebrar o triunfo dele e glorificar seu rei. E aí agora naquela comitiva, quando todos estão felizes, todos estão comemorando, Deus Pai vai lá e diz assim: olha, agora chegou a hora da coroação. Eu vou coroar Jesus. Aí sabe o que é que Jesus diz? Agora não. Sabe por quê? Eu estou esperando os meus convidados. Sabe quem é esses convidados, irmãos? Cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Somos nós. Ele adiou a coroação para que nós estivéssemos lá presente. Ele é o Rei da Glória, ele é o Rei de todo o universo. E mesmo assim ele se importa comigo e com você. Por isso ele nos deu uma missão especial. Por isso ele nos faz o chamado especial. Como é que eu posso recusar a graça de um Cristo que me ama tanto? De um Deus que tanto se esforça pela minha salvação? Como é que eu posso dizer não para um Jesus que me ama tanto assim? Como é que eu posso continuar com a minha vida de pecado diante de alguém que tem amor tão grandioso? É um amor tão grandioso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu não consigo corresponder a esse amor. Com meu coração falho, com meu caráter falho, eu posso pedir ao Senhor: por favor, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Como falou Ellen White um dia:
Senhor, não consigo dar o meu coração. Toma o meu coração. E aí se originou uma música da Igreja Adventista, Toma o Meu Coração. Que hoje nós possamos falar para Cristo, Senhor, toma o nosso coração.